Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para a gente conversar sobre astrologia, fazer algumas reflexões sobre a semana, sobre o evento da semana que é a Lua Nova em Câncer, e também, né, como essa Lua Nova vai se desenrolar durante a semana. E aí eu precisava lembrar, né, do que significa o signo de Câncer. Precisava lembrar para vocês que o signo de Câncer, ele fala muito sobre a nossa ideia de ancestralidade, né? Nossa ideia de também a nossa ideia de pertencimento, né? Ele fala muito sobre a forma com que a gente entende, né, essa ideia de pertencer a algum lugar, pertencer a um grupo, né? Pegando aquela linha de pensamento onde a gente entende cada signo como praticamente um significado, né, sobre uma das fases ali da jornada do herói, né, a gente, ou até na jornada dos signos, né, a gente entende Ares como um indivíduo tendo que dar o primeiro passo, né, então ele precisa de coragem para dar o primeiro passo, depois que ele começa algo, que ele começa um projeto, ele precisa de perseverança para realizar aquilo que ele se propõe, né, então ele precisa ser touro, né, e depois que ele cresce, né, nesse projeto, que ele realmente produz alguma coisa, né, ele precisa da inteligência geminiana para fazer, né, para vender esse trabalho que ele fez, né. Então, chega no momento agora onde ele tem uma necessidade de ter uma sensação de pertencimento, né. Ele se sente, ele quer se sentir protegido emocionalmente, né, e é o tipo de sensação que a gente sente quando a gente pensa em algumas ideias nos trazem, né, esse pertencimento, né? Então, a ideia de lar, a ideia de família, a ideia de mãe, a ideia de, né, o pensamento que te conduz a pensar sobre raça ou família, né? Então, existem muitas ideias, né, dentro daquilo que a gente entende como também a gente pode pensar sobre nação, né? Quando a gente pensa em tribo, né? O fulano é da tribo Comanche e o outro é Apache. Então, esse tipo de sensação de pertencimento é o que traz, né, a ideia do signo de Câncer, né? É um animal aquático, né, que anda de lado, né? Então, ele também traz essa ideia de conexão com a água, com o elemento água, né? A conexão com a emoção, né? E em Câncer, a emoção direta, né, que não precisa de profundidade de Escorpião e não precisa de uma abstração, né, de Peixes. É a emoção direta posta, né, na mesa e que não precisa de abstrações mais profundas, né, ou mais elevadas para existir, né? Então, por isso também a conexão com o caranguejo ali que, né, anda de lado, né, ou seja, né, ele não tem um movimento direto para aquilo que ele quer, ele vai, né, ele pega um caminho um pouco mais diferente, né, e aí muitas vezes também mostra essa reatividade emocional, né, muitas vezes às vezes quando foge de certas situações ou se não se coloca em situações de risco, né. Então tudo isso é Câncer. Nós, né, como seres humanos temos, né, alguma casa no nosso mapa astral conectada com o signo de Câncer, então em algum ponto nós buscamos essa sensação de pertencimento, né, temos essa necessidade de conexão, né, e muitas vezes nos colocamos
como se fosse dependente dessa sensação. É aí que está o problema. Quando a gente se torna dependente dessa sensação de pertencimento, a gente acaba acarretando em problemas, né? Problemas que muitas vezes são levados, né, por essa questão emocional. Então, aqui, né, dentro desses problemas, né, está o apego emocional, está a dependência emocional, está também essa reatividade, né, essas questões que a gente, muitas vezes as questões são simples, mas como envolve os nossos sentimentos, né, nós um pouco que dramatizamos as coisas, né, então vocês podem pensar que o signo de câncer tem uma grande habilidade de condução emocional. Condução emocional, né, eu fui, né, eu peguei leve, né, porque a gente poderia falar também que o signo de câncer é um grande manipulador emocional, né? A maioria das pessoas que tem algum problema com o signo de câncer vai falar, não, o canceriano é um manipulador emocional, né? Então, mas eu não quis colocar a coisa dessa forma, eu quis explicar o conceito, né? Então, o signo de câncer tem muitas vezes uma atitude como, né, um pouco até infantil de se colocar, assim como a criança, né, faz ali uma birra para conseguir alguma coisa que ela quer, o canceriano vai fazendo isso durante a vida e quando ele percebe que isso, né, toda vez que ele faz, ele consegue o que ele quer, então aí, né, é o extremo do manipulador emocional. Não que outros signos não façam esse tipo de coisa, né? Mas o signo de câncer tem essa questão bastante proeminente, né? Essa capacidade de envolver as pessoas emocionalmente. E aí que eu queria chegar, né? Porque a gente tem, eu comentei semana passada que a gente tem essa lua nova em câncer, ela faz uma tensão com Júpiter em Áries, né? E Marte também está em Áries, Marte que é o regente de Áries. Então, os dois signos, né? Câncer e Áries muito fortes, e eu tentei ali achar um assunto onde esses dois signos pudessem trabalhar bem, né? E pensando que os dois signos são signos cardinais, e os signos cardinais eles são propensos a exercer um nível de liderança maior, né? Eles têm uma capacidade empreendedora maior, né? De iniciar projetos, né, de realmente conduzir, né, o meio de uma forma tem mais habilidade, né, de conduzir o meio. Então eu falei, eu tenho que falar sobre liderança. Então talvez, né, eu estou pensando de que forma, mas nessa alunação de câncer eu devo falar bastante sobre liderança. Então são duas formas de liderança, né, diferentes. A liderança canceriana, ela é uma condução, eu já falei isso algumas vezes, é uma condução, né, parecida com a mãe, né? Eu falei para vocês que uma das palavras que nos conecta com câncer é família, mãe, né? Então, a mãe, né, eu sempre acho que é o melhor exemplo, né, do signo de câncer e da condução canceriana, né? Então, sempre que a gente pensa em liderança, a gente entende que a gente tem várias formas de liderar, né? A gente tem um líder participativo né, que coloca a mão na massa, que vai lá e faz, né, e mostra o jeito de fazer. A gente tem o líder que, né, que sabe delegar. A gente tem o líder que é né, que a gente chama que é o pior dos líderes, que é o capataz, né, aquele que vai e manda as outras pessoas fazer alguma coisa, né, e sem esperar um resultado, né, sem conhecer, né, as pessoas portanto, também não sabendo o resultado que essa ação vai ter,
né? Mas se a gente pensar na liderança canceriana, a gente vai pensar bastante sobre, né, a ideia da inteligência emocional, né? Então, é uma habilidade que as mães usam, né? Então, aquelas frases, né, que a gente sempre escuta da nossa mãe, né? Olha, pega o casaco, né? Vai chover, vai esfriar. Às vezes você tem uma ideia, né, que você absorveu do meio e a sua mãe vai falar, olha, todo mundo pensa igual, mas você não, né? Então, é uma forma de conduzir, né, que, lógico, envolve, né, o nosso emocional, porque envolve o próprio sentimento que a gente tem, né, pela nossa mãe, e esse sentimento que a gente tem pela nossa mãe também gera uma certa quantidade de autoridade. Então, a, essa autoridade, né, ela acaba se convertendo aí, né, a gente, muito provavelmente, né, ninguém vai desobedecer a sua mãe aí, né? Então, a gente vai ter essa liderança, essa condução feita de uma forma até, se a gente para para pensar, a gente não para para pensar, né? Mas é até um pouco, né, autoritária, porque a mãe sempre está certa, né? Então, eu tô tentando, né, mostrar como esses signos trabalham com a autoridade. Então, essa autoridade canceriana, né, a autoridade emocional, né, que vai se desenvolver ali através da inteligência emocional, que nas suas melhores, assim, no seu maior, na minha visão, no seu maior grau, é quando a pessoa realmente tem a capacidade, né, de compreender a, a habilidade dos outros, né, e delegar de uma forma realmente eficaz, né? Então, você não vai dar uma tarefa para uma pessoa né, que tem pouca atenção, né? Uma tarefa que precisa de concentração, você não vai dar para uma pessoa que não consegue, né, que ter concentração, que não consegue focar, né? Então é uma visão, né? Essa visão de delegar, de saber o melhor, né, a melhor capacidade de cada um, né, seria, na minha visão, a melhor forma de pensamento canceriano, né? Eu estou usando o exemplo da mãe, mas isso a gente pode levar para, né, para a nossa vida profissional, né? Se você tiver algum líder com uma capacidade de inteligência emocional, né, com essa capacidade de inteligência, né, de visão, de saber o que cada um é capaz de fazer, e até que ponto cada um é capaz de se comprometer, né, é uma ótima qualidade para um líder, né, principalmente nos dias de hoje. E aí, quando a gente pensa no outro signo que está envolvido nessa quadratura, que é Áries, a gente vê a liderança como a, ela nasce no liderar a si mesmo, né? Naquela visão de que você é capaz, né, de realizar, né, e é capaz de vencer. Então, por isso, você pode dar o primeiro passo, você pode começar, né, em busca de algo e fazendo isso, você acaba mostrando exemplo para as pessoas e mostrando exemplo para as pessoas, você lidera, né? Então, pensando nisso, seria muito mais fácil, né, um ariano ter uma liderança participativa, né, quando ele se envolve, né, com a atividade, quando ele mostra o exemplo, quando ele sabe, de certa forma, ensinar, mostrar o caminho, né, mas, né, aí tem a questão da esse ímpeto, né, essa coragem ariana também pode aparecer alguma coisa relacionada ao orgulho, alguma coisa relacionada a uma certa brutalidade, né, uma certa rispidez, né, em mostrar, né, aquele tipo de comportamento. Olha, é tão fácil fazer, né? Por que você não faz, né? Então, ou, né, que é um pouco que a gente entende aí como aquele líder um pouco tirânico, né, que fica tentando, né, ele já tem autoridade, mas ele fica tentando, né, usar a autoridade para
exatamente para colocar as pessoas em movimento, né? Quando faz isso, como sabe fazer, ótimo. Quando não sabe, vira o líder tirânico, né? Que é o capataz, né? Aquele que está ali, às vezes, querendo castigar ou querendo esfolar, né? O couro das pessoas, aí, usando um jargão bem popular. Então, são duas formas de liderar, são duas formas de impulsionar, de empreender, né? Quando as duas sabem, né? Quando a gente consegue aliar esse ímpeto, essa coragem, Ariana, com a inteligência emocional, poxa, a gente tem um baita de um líder, né? No momento atual, se eu acho que é possível que as pessoas sintam isso, não, eu acho que é difícil as pessoas terem essa visão, porque realmente as pessoas elas vão, né, elas vão aproveitar, né, o bônus, né, e sentir o ônus, ou seja, as que tiverem mais aptidão com com as qualidades, né, sentirão, né, e poderão desenvolver o lado bom de Ares ou o lado bom de Câncer, né? A maioria das pessoas não vai conseguir conciliar, né, essas duas capacidades, mas eu trago isso aqui para vocês pensarem sobre o assunto, né? É um mês que a gente deveria procurar um recolhimento, um certo, né, como caranguejo ali, né? Ficar, talvez se sentir, ter uma necessidade de se sentir mais protegido, acolhido, ficar mais em casa, ter um contato mais familiar, né? Mas como eu vou mostrar para vocês, outros fatores, né, mostram que a gente também tem, né, que tem que atuar na nossa vida profissional e nossa vida social, né, a própria presença aí, né, a própria quadratura entre essa lua nova, né, com Júpiter, ela exalta, né, que a gente tem que começar projetos novos e ter a coragem, né, ter uma certa impetuosidade aí, né, para buscar vencer na vida. E durante a semana também vai ter dias bastante positivos, onde planetas em signos, né, de ar e de fogo, que são signos mais extrovertidos, eles vão fazer bons aspectos. Então, esses caminhos que nos levam aí à extroversão, né, e ao movimento, eles estarão mais abertos. Contrapartida, né, nosso lado canceriano, né, que gostaria muito de, né, assistir um filme na Netflix, né, debaixo do cobertor, né, e comendo alguma coisa que seja ali, que seja calórica, né, e que de certa forma também diminua um pouco a nossa dependência emocional, né, ou assim, que nos traga prazer emocional, né, aquela questão de você pode trazer até lembranças, né? Olha, quando eu era criança eu comia determinado doce, né? Então a gente tem essas buscas, essas questões. Outras questões também que podem surgir são as questões de ancestralidade, né? Então você é da família, por exemplo, eu sou Souza, né? Ah, eu vou talvez fazer a árvore genealógica dos Souzas para saber de onde eles vieram e tudo mais. E você, de repente, faz uma viagem e você se depara com, sei lá, uma... Alguém te fala que aquela construção foi feita por determinada pessoa e você vai atrás daquela história porque aquilo está conectado com outro assunto. Então, essas questões, né, que nos levam, nos conduzem através das emoções, e as questões que nos conduzem através do tempo, né,
somente em direção ao passado, elas estarão aí bastante enfatizadas esse mês, mas, ao mesmo tempo que elas estão enfatizadas, né, a vida vai estar em constante movimento e a gente vai ter que dividir nosso tempo aí entre esses momentos prazerosos, né, e essas lembranças agradáveis do passado, com, né, as urgências e necessidades aí do presente, né? Então, acho que é isso é o resumo aí da semana e o resumo também da alunação, né? Agora eu vou mostrar para vocês o mapa, os mapas aí no passar dos dias. Então é isso que é o dia 26 de junho, né? Eu tirei esse mapa às 8, praticamente 8 horas da manhã. Uma conjunção aqui se forma, uma conjunção bastante agradável aqui de Lua com Vênus, né? Uma conjunção que nos leva pelo caminho da comunicação, né? Então, um domingo aí onde a gente pode estar talvez próximo dos amigos, talvez próximo de pessoas com quem a gente tem um diálogo fácil, uma conversa fácil, né? Essa conjunção faz um bom aspecto para Plutão em Capricórnio, que esse contato pode ter nos trazer alguma regeneração, seja ela emocional ou mental, né? Pode ser bastante agradável e bastante regenerador, né? Esse momento. Mercúrio está um pouco apagado, né? E quando aqui Mercúrio, quando um planeta fica um pouco apagado assim no mapa, é porque ele não está fazendo aspecto com nenhum outro planeta, né? Então, ah, mas ele não está retrógrado, né? Como há 2 semanas atrás, e ele está no signo que ele rege, que é Gêmeos, né? Um dos signos que ele rege, né? Ele também rege Virgem. Então, esse Mercúrio também apoia essa conjunção aqui, né? Então, pode ser realmente aí um domingo bastante agradável no que se fala aí sobre diálogo, né? E contato com amizades, né? Também, de repente, para quem está fazendo algum curso, né? Algum workshop aí, um domingo como esse também é bastante agradável. Lembra que quando eu falei, né? Do eixo Gêmeos e Sagitário, né? Eu falei da questão de aprender e ensinar, né? Nesse domingo também, Marte faz um bom aspecto para Saturno, que é muito bom, né? Porque esse Marte, ele, ele pode se demonstrar como aquela excesso de coragem, né? Um ímpeto muito grande, né? E em bom contato aqui com Saturno, então existe um autocontrole, existe um, esse ímpeto vai acontecer, né, de forma responsável, né, de forma coordenada. Então, é bastante interessante que a gente aproveite essa energia também, que é uma energia de construção, aí, uma energia também que nos ajuda muito a iniciar projetos e a dar primeiro passo em qualquer área da nossa vida. Né? E falando dos signos cardinais, né, eu estou falando de Áries e Libra, aliás, estou falando de Áries e Câncer, mas, né, por esses dois estarem fortes, né, todos os signos cardinais ficaram fortes. Então, aqui, Libra e Capricórnio também, né, vão nos fazer pensar sobre liderança. Né? Aqui, a liderança de Libra é a liderança participativa, né, é o cooperar, é o participar, né, todas essas ideias que são tão difundidas hoje em dia, né, liderar em grupo, participar do grupo, né? Então, tudo isso aqui envolve o signo de Libra. E, né, a liderança através da experiência, da competência,
da responsabilidade, né, de Capricórnio, né? Então, se Câncer vai falar sobre bastante sobre a mãe, né? Capricórnio vai falar bastante sobre o pai, né? Então, todos esses assuntos provavelmente serão tratados aí durante essa lunação de Câncer. E aqui vocês podem ver o Sol em quadratura com Júpiter, né? O Sol já está em quadratura com Júpiter. Essa quadratura fala de liderança e também fala de poder, né? Porque são dois signos, são dois planetas masculinos com energia masculina, né? Aqui é a razão, né, do Sol, e o Júpiter é a nossa visão de crescimento, então também fala sobre poder, né? Poder, e por ser uma quadratura também fala também sobre o exagero, né, no exercício do poder, tá? Então cuidado também com o exagero. Então aquelas questões que eu falei sobre saber liderar, né, saber não ser exigente demais, né, ter inteligência emocional, né, saber conduzir as pessoas, né, e não fazer críticas, por exemplo, como eu disse, né, olha, você é um incompetente, você sabe, esse tipo de crítica que muitas vezes causa um trauma emocional. Então, isso me veio na cabeça agora, mas é verdade, isso também pode acontecer, né? Nossa consciência está muito, não digo que fragilizada, mas um pouco mais vulnerável, né? Porque está focada nos sentimentos, e aí qualquer, talvez, manifestação de excesso de autoridade pode também nos colocar como ter um peso um pouco maior e causar algum trauma, né? Então, se você se coloca numa posição de liderança, cuidado com, né, com o outro, cuidado com as pessoas, com a forma com que você dá uma informação, que você delega alguma coisa, né? E se você está na condição de ser alguém que é colocado, né, que é cobrado por uma coisa, que é cobrado por algum serviço, né, de forma exagerada, que alguém exerceu algum tipo de exagero, né, de excesso de autoridade sobre você, entenda a questão, né, não tente não focar no trauma, né, foque na solução, né, e não é um momento, esse tipo de quadratura é um momento bastante interessante, né, pode causar, a gente pode acabar focando no emocional, né, e acabar aumentando, né, essa questão daquilo que machuca o nosso emocional, né, que é aquilo que nos causa um trauma. Então, não foque tanto nisso, né, é difícil, é fácil falar, né, é difícil fazer, mas tente não focar nesse assunto, tente entender o assunto, né, intelectualmente, né, para poder se entender emocionalmente, né. Mais uma vez, difícil, fácil falar, difícil fazer, né? Cada um sabe a dificuldade que tem. E aí, nós estamos no dia 27, segunda-feira, a Lua caminhou um pouco, né, e faz uma conjunção com o Mercúrio, que eu acabei de falar, né? Então, continua aqui ajudando muito, né, nas conversas, no diálogo, nas coisas que a gente tem que vender, né, nas coisas que a gente tem que promover, no trabalho que a gente fez, que a gente precisa mostrar para os outros, nas notícias que a gente tem, que a gente precisa passar para frente, no trabalho de escola que a gente tem que desenvolver, tudo que envolva, né, a nossa inteligência, nossa forma, nossa agilidade de pensar, que é esse Mercúrio em Gêmeos, e a nossa
A Lua também traz um pouco de agilidade de pensamento, né? Só que ela é mais, então a Lua traz os dois trazem essa agilidade mental, né? E essa facilidade de interpretação do, das ideias, das informações, né? Mas estamos aqui num clima bastante mais emotivo, né? Mais emocional. Então, que a gente consiga verbalizar coisas, né? Verbalizar ideias, né? E a gente pode até usar, né? O lado emocional, né? Saber se comunicar emocionalmente, mas que as coisas possam ser ditas, né? Possam ser expostas, que é o que está bastante evidência aqui, né? Vênus, Lua e Mercúrio aqui em Gêmeos, né? Nos dando, trazendo bastante capacidade de oratória, né? De saber falar, de saber como se comunicar. E aqui é dia 28, a Lua ainda está em Gêmeos, né? Mas aqui ela faz um bom aspecto para Saturno, né? E ambos fazem um bom aspecto para Marte, né? Vênus e Mercúrio também começam a fazer um bom aspecto aqui para Marte, então isso aqui é uma capacidade muito grande, né, de comunicação, né? E que essa comunicação aqui de Gêmeos e Aquário, elas podem ajudar a gente a tomar iniciativas, né? a dar um primeiro passo, a fazer, tomar alguma ação que nos leve na direção, né, das nossas intenções. Então, aqui eu vejo uma, uma comunicabilidade aqui, uma comunicação muito propensa à ação, né? Então, ou a gente tem muita coragem e acaba se comunicando, ou essa comunicação nos impulsiona, nos dá coragem para tomar outras ações. É aquilo que eu tinha dito para vocês, né? A, a vontade de Câncer é do acolhimento, né, e da proteção, mas os outros planetas, eles trazem um clima bastante animado, né, um clima bastante de movimento, de ação, né, então a gente vai ter que mediar o tempo. E aí o dia 29, quarta-feira, né, às 8 horas da manhã, então, lá para essa lua nova acontece entre 5 e 6 horas da manhã, então lua nova em Câncer, quadratura aqui, né, para uma quadratura exata, né, o Sol está no grau 7, Júpiter está no grau 7, e a Lua, né, aqui também no 7, então tudo isso que eu venho falando nesse vídeo para vocês, né, de saber liderar e que a gente saiba liderar de uma forma humana, né, uma forma que a gente tenha essa inteligência emocional para saber a hora que a gente, por exemplo, tem que chamar atenção, a hora que a gente tem que valorizar, a hora que a gente tem que de repente, né, tomar uma atitude diferente para, né, impulsionar uma equipe, né? O importante é a gente saber que coragem é difícil conciliar, né? Coragem com inteligência emocional ou coragem com acolhimento, né? Mas é necessário nesse momento, né? A gente tem que saber interpretar as situações, né? E tentar conciliar essas coisas. Existe uma certa tendência ao medo, né? Quando a gente fala de câncer, existe, né? Quando a gente já tentou pegar um caranguejo, né? Ele corre, ele se esconde, né? E ele faz um caminho que você não, como ele anda de lado, ele faz um caminho que você
vai ter dificuldade para pegar ele. Então, pode surgir também essa questão, né? Olha, muita coragem com muito medo, né? É como se estivesse esticando uma corda, né? O que vai, para quem que vai ganhar, né, nessa corda? Vai ser o receio ou o medo? Beleza, o receio ou a coragem, né? Então, aí vai depender de cada um, da facilidade, dificuldade de cada um, né? Em, em absorver e entender esse cenário, mas é que é como se tivesse um cabo de guerra, né? Então, um lado muita coragem, outro lado, né, um pouco mais de cuidado, de autoproteção, de zelo, né? Uma outra coisa também, né, eu tinha lembrado, tinha pensado durante a semana, essa lua nova de câncer também é muito boa para todo mundo que, de certa forma, cuida dos outros, né? Exerce essa liderança emocional, essa inteligência emocional, cuidando dos outros. Por exemplo, desde a enfermagem até alguém que faça enfermagem, medicina, estética, qualquer pessoa que faça alguma massagem, qualquer pessoa que faça que de alguma forma exerça a liderança, alguém que faz dieta, né, nutrição. Nutrição tem muito a ver com câncer, né? Tudo que você vai dar um conselho, né, ou dar uma orientação para uma pessoa de alguma forma, né, para que ela melhore, né, tem a ver com o signo de câncer. Todas as situações em que você vai se colocar como alguém que cuida do outro tem a ver com o signo de câncer também. Então, todas essas profissões, talvez elas tenham também, elas tenham alguma necessidade de aprimoramento, ou elas fiquem muito, assim, quem trabalha nessas profissões, né, se sinta muito mais encorajado, né, a praticar essa questão né, dessa liderança em prol do próximo, né. Então, uma enfermeira pode se sentir, né, encorajada a dar um conselho, né, alguém que faz algum trabalho por exemplo, faz algum nutricionista, né, que talvez tenha coragem né, de fazer um curso, ou que entenda ou que demonstre mais iniciativa em encorajar as pessoas a fazer dieta. Então, são situações, são várias, mas sempre vai envolver, né, essas profissões, né, essas situações onde a gente precisa exercer essa liderança, né, do cuidar, né? A gente pode também conectar com a mãe, né? Olha, você já jantou? Você já jantou hoje? Você comeu? Leva um lanche, né? Você não esquece o casaco. Todas as situações onde a gente se coloca como alguém que está cuidando dos outros, todas essas situações podem se beneficiar muito dessa quadratura. Mas a gente tem que ter a inteligência emocional, né, e não agir como o chefe carrasco, né, ou o chefe que vai ser o mandão tentando dizer como as pessoas têm que fazer as coisas, né. Então, tomando esse cuidado, a gente pode se beneficiar muito dessa quadratura, né. E do outro lado, né, a gente pensa em Ares, né, é muito bom ter coragem, é muito bom, né, ser impetuoso, corajoso, desbravador, mas a gente também tem que olhar para o lado e ver que o herói é aquele que protege, né? Então tem muito, você pode ver nos quadrinhos, né, ou na própria história da humanidade, né, o herói é sempre aquele que protege o grupo, né? Então muitas vezes, se o ariano pensar de uma forma muito egoísta e só se autoproteger, ele acaba não sendo um herói, né? Ele vira o anti-herói.
né? Todo mundo vai dizer que ele é o egoísta, o que pensou em só em si mesmo, né? Então, isso também é um outro lado dessa história, né? Que a gente tem que observar. Então, tem muita gente aí que pode assumir esse papel aí de anti-herói porque usa a coragem, né? Usa essa liderança só em benefício próprio. E aí a gente vai para o dia 30, que é quinta-feira, e a Lua, né, vai mostrar aqui é, um lado mais um pouco mais dependente, né, um pouco mais é, emocionalmente um pouco mais vulnerável, um pouco mais, né, quando ela fizer essa quadratura com Marte e essa oposição com Plutão aqui em Capricórnio. Então, aqui vai surgir aquelas questões, né, de autoridade, né, que as questões de autoridade vão ficar bem evidentes. Então, esses abusos de autoridade, abusos de no sentido, como também envolve o masculino e o feminino, né, Câncer como feminino e Capricórnio como masculino, também evidente as questões de desigualdade entre os sexos, né, gente pensando na vida profissional, mas também pode acontecer questões na vida pessoal, né, então alguém que não se sente muito vulnerável, ou não se sente muito à vontade com né, as pessoas com cargos de poder, né, ou que tem se sente vulnerável quando se coloca contra pessoas que têm um pouco mais de influência. Então, aqui, essas questões podem vir à tona, né? E a Lua, a quadratura com Marte, né? Que também um pouco de medo, né? Essa Lua também um pouco de medo sobre aqueles que têm coragem, né? E aqui um pouco de medo, né? Daqueles que têm poder. Então, esse nosso lado canceriano vai também trazer essas questões. E para quem, por exemplo, tem né, algum planeta em câncer e essa lua passar aqui, essa pessoa pode acabar sentindo isso né, nas situações da vida aí. Né? Mas, de certa forma, a lua está forte em câncer, né, porque a lua rege câncer, né, então aqui também tem uma certa imposição daquilo, né, que do lado emocional, então aqui também pode ter reatividade emocional, ou seja, a pessoa reagir emocionalmente, né, ela reage emocionalmente às pessoas que têm uma coragem e acabam demonstrando alguma aptidão física maior, né, ela reage emocionalmente a isso e ela reage emocionalmente às pessoas que têm algum tipo de poder, algum tipo de influência, né? Então, fiquem atentos aí, né? É lógico, né? Eu sempre tento mostrar os dois lados. Isso aqui, para quem sabe lidar com essa energia cardinal, isso aqui, assim como eu sempre falo das quadraturas, né, em signos fixos, que mexem muito com a nossa capacidade de perseverança, as quadraturas e oposições em signos cardinais mexem muito com a nossa capacidade empreendedora, né? Então a gente se sente muito mais motivado a empreender, a começar algo, a realmente dar o primeiro passo, a ter um ato de coragem, né? Então bastante interessante que a gente aproveite também esses momentos, né? É lógico, a maioria de nós vai ficar
preso emocionalmente a essas situações, né, talvez de abuso de poder. Mas, se a gente interiorizar isso, entender isso dentro da gente, a gente consegue usar todas essas forças aí para empreender. E aí, a Lua, na sexta-feira, dia 30, a Lua que estava em Câncer, entra em Leão. Ela entra em Leão. Uma coisa que eu tenho que dizer, né? Quando eu estou aqui no dia 29, essa Lua passando no finalzinho de Câncer, essa Lua também faz um ótimo aspecto aqui para Netuno, né? Que deixa o clima bastante lúdico, e a gente vai buscar assim, momentos de romantismo e de os momentos que a gente busca acolhimento emocional, né? Então a gente pode desde o lado familiar, né, e se sentir muito bem com a família, né, até com outra pessoa, com o relacionamento amoroso, né? Então a gente vai são momentos de conexão emocional bastante profunda. Então esse trígono aqui da Lua com o Netuno também vai trazer isso. Também para quem faz algum trabalho social, né, cuida, né, sei lá, distribui marmita para pessoas desabrigadas, pessoas de rua, né, um momento também bastante interessante aqui. Ou seja, eu me envolvo emocionalmente com algo, né, com alguém que precisa de uma certa proteção, um acolhimento emocional, e tenho empatia suficiente para fazer isso, né? Então, também bastante interessante aí. Quando a gente passa para sexta-feira, a Lua sai de Câncer entre Leão, né? Então, aqui vocês ainda vêem uma posição com Plutão em Capricórnio, mas ela vai se dissipando, né? E vai ficando mais forte aqui um trígono da Lua com Júpiter, que é um trígono né, do exagero da coragem aqui, né? Porque emocionalmente eu tenho coragem só porque entrei em Leão, né? E o Júpiter aqui em Áries também coragem porque é, é, eu me sinto motivado, eu fico, tenho fé que eu vou vencer, eu tenho fé que eu vou conseguir. Então aqui é um momento muito bonito aqui de assim quando a gente olha a vida com confiança, né? Olha a vida e fala assim, não, realmente eu tenho capacidade, eu vou conseguir, eu vou vencer, né? Então e é eu, né? Você precisa acreditar em você, né? Então Júpiter em Áries ele está dizendo que você precisa acreditar em você, e a Lua entrando em Leão aqui está dizendo que você tem a capacidade de vencer, que você nasceu para brilhar, que você é alguém que tem a capacidade, que você pode, né? E o que você não pode, você é capaz de aprender e entender e correr atrás. Então, esse aqui é um momento bastante interessante. Mais uma vez, conflita um pouco com, né, a quadratura do Sol com o Sol em Câncer, com o próprio Júpiter aqui, né, que vai trazer todas essas ideias de Câncer, né? Olha, aquela vulnerabilidade, ou seja, emocionalmente a gente olha, né, olha para a gente como um patinho feio, assim, né? O Sol está dizendo assim, eu sou, né, assim, a história do patinho feio, ele é um patinho diferente, né? Ah, aliás, não é nem do patinho feio, é do cisne negro, né? Então, ele está lá junto com um monte de, de cisne, né? Depende da história que você
porque tem várias versões, né? Ou o cisne negro ou o patinho, né? Que na verdade não é pato, né? E sim um cisne. Então você está lá, você está se sentindo diferente do mundo e como você não tem essa sensação de pertencimento, você se acha, né? Você se acha inferior aos outros. Então esse Sol em Câncer em quadratura com Júpiter. Mas aí você cresce, né? Você aprende que, né? Você aprende que você tem outras capacidades, que você tem outro potencial, que você sabe fazer outras coisas, e você percebe que você não é um patinho, né? Você é um cisne, né? Então a Lua e Leão aqui. Pena que é a Lua, então ela ela anda bastante rápido, tá? Então essa sensação vai durar pouco tempo. É, logo logo a sensação do patinho feio volta. Mas aproveitem aí, né, o sexta, sábado, domingo, enquanto a lua estiver em Leão, para tirar essa sensação de patinho feio. E esse é o domingo, né, onde a lua no finalzinho de Leão faz uma oposição para Saturno e faz esse grande aspecto aqui, né, que alguns chamam balde, né, mas é um aspecto aqui onde a Lua, dois planetas fazem trígonos e sextis aqui entre eles, né? Então a Lua faz um trígono para Mercúrio, que faz um sextil para Marte, que faz um sextil para Saturno, e Saturno faz um trígono para Mercúrio, a Lua faz um trígono para Marte. Então, isso aqui enfatiza muito, né, os signos de terra e de fogo, né? E por os dois aqui estarem participando aqui, ou seja, Saturno em Aquário e a Lua em Leão, né? Tudo que a gente, toda a liderança nossa pessoal, todo o poder pessoal, né? A gente pode combinar com quando a gente consegue usar isso na vida coletiva, né? De uma forma responsável, a gente vai ter coragem, a gente pode aliar isso com a coragem de Marte em Ares, e aqui é interessante, né? Bastante interessante. Marte está no signo que ele rege, Mercúrio está no signo que ele rege. Então, né, toda eu poderia até dizer que isso aqui fala bastante uh, sobre autoexpressão, mas fala bastante sobre quando a gente consegue se expressar, né? A gente consegue se expressar esse Mercúrio em Gêmeos com coragem, né? E consegue ser a gente mesmo e que a gente consegue conquistar o nosso público, né? É como se um ator tivesse no seu dia melhor aqui representando e ele conseguisse dar, assim, dar o seu melhor e a plateia pudesse aplaudir no final, entendeu? Então é bastante interessante. Vocês percebam aí, aproveitem essa energia toda aí do domingo que vem, né? Então é isso, pessoal. Acho que é isso que eu tinha que falar. Aproveitem a liderança da melhor forma possível, né? Liderem com sabedoria, saibam entender, né, a, a habilidade das pessoas, saibam entender, né, e colocar cada pessoa para fazer, né, a atividade que mais está
que é a atividade que ela tem mais aptidão, né? Saiba valorizar as pessoas também, aquilo que elas fazem. Isso também é uma forma de liderar, né? Motivar as pessoas, colocarem as pessoas no seu mais alto nível de energia, também ajuda muito, né, para que elas possam dar o melhor de si, né? Então, saiba combinar, né? Essa nossa necessidade de acolhimento, aconchego e pertencimento com o nosso impulso de realização. Acho que é assim o mais importante dessa alunação, né, que começa agora essa alunação de câncer, né, e tudo isso vai culminar numa alunação de leão também, né? Ou seja, o indivíduo ele se acolhe, né, para depois desabrochar, né? Ele entra num casulo, né, para se transformar, para depois desabrochar e desenvolver todo aquele potencial que ele tem. Então, que a gente aproveite essa alunação de câncer. Talvez não dê para ficar muito tempo no casulo, né? Acho que não vai dar para ficar muito tempo no casulo, mas que a gente consiga entender as ideias, entender o que significa e aproveitar da melhor forma. Então, faz tempo que eu não falo, mas se você quer fazer seu mapa astral, me manda uma mensagem, tem meu telefone nos comentários. Eu fiz uma pequena apostila, né, sobre interpretação de mapa astral, dentro daquilo que eu entendo, né, da linha de pensamento, aliei isso com psicologia junguiana, coloquei, né, no Hotmart. Se alguém tiver interesse, também me manda uma mensagem aí que eu ou compartilho o link ou, né, até posso vender sem necessidade de você ter a participação ali no Hotmart. Mas mais uma vez desejo uma boa semana para vocês, né, e que vocês tenham uma boa alunação de câncer aí. Um abraço, tchau.